Buenas! Nós vamos seguir agora, então, gente, a resolução da nossa lista de exercícios sobre o estudo dos gases, né? Nós vamos usar as fórmulas, praticamente, que a gente viu, que é a equação geral dos gases, PV/nRT, e a lei geral dos gases, que é PV sobre T igual a PV sobre T, inicial igual a final. Tá. Eram 10 questões, para quem não lembra, ou para quem nem chegou a fazer, né, gente? Isso acontece, né? Mas vamos ver a resolução agora delas, tá? As 7 primeiras a gente vai usar a lei geral dos gases e as últimas 3 a equação geral dos gases, tá? Então vamos lá. A primeira questão que nós temos é um gás que sofreu uma transformação isobárica. Isobárica, para quem não lembra, né, é pressão constante, baros, peso, né, barômetro. A partir da temperatura de 300 K, não tem que transformar. 300 K, para quem não lembra ou não sabe, são 27 graus Celsius. E ele está variando o volume de 3 litros para 3,5 litros. Eu quero saber a temperatura final. Então nós temos aqui a lei geral dos gases, né? Eliminamos o que não precisamos, que é a pressão, e é só substituir os valores para encontrar a temperatura. Temperatura vai ser igual a 350 Kelvin, que vai ser o equivalente a 77 graus Celsius. Algumas vezes o Kelvin ele é meio fora da nossa realidade, né? Se a gente não acostuma a raciocinar com ele. Então eu coloquei ali os 77 graus Celsius só para ter uma noção de qual foi a temperatura final. Segundo problema, então, nós temos uma questão teórica, que é o que ocorre com a temperatura de um gás em uma transformação isocórica. Lembrando, gente, isocórica, embora o nome seja bem engraçadinho, né, às vezes a pessoa pode travar ali, isocórica. É a mesma coisa que isométrica ou isovolumétrica, é o volume constante. Tá, isso tem que saber, porque às vezes é pegadinha. Tu sabe tudo ali, mas esse detalhe do nomezinho. Tá, então o vocabulário também é importante na hora da... Não só em prova, né, gente, de vestibular e Enem, mas o vocabulário é interessante para a vida ali, para te poder escrever, para te poder ouvir e entender também. Nossa fórmula, né, isocórica, então nosso volume vai sair fora, o volume constante, né, para lembrar bem. A pressão, então, ela vai ser diretamente proporcional à temperatura. O que significa? Imagine que aqui nós temos um 4 e aqui nós temos um 4. 4 dividido por 4, 1. Se a minha pressão ela diminui, vamos supor que a pressão passou para 2. Para ser igual a 1, a minha temperatura também tem que ser 2. Então, se eu por acaso, gente, eu me perco ali, eu não lembro o que acontece, substitui por valores. Substitui por valores bem simples. Eu vou colocar 1000, pode ser. Não. Substitui por valores simples ali e vê o que acontece com a fórmula. Né? Lembrando, tá? Regra mnemônica, pássaros voam sobre a terra. Às vezes, mas o que vai em cima? O que é? É pássaros voam sobre a terra. Tá? Essa lei aqui. Então, se a pressão é diretamente proporcional, então aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. Né? Logo, então, né, a temperatura, quando a pressão diminuía, a temperatura também acaba diminuindo. Tá? Seguindo questão 3, aqui nós vamos ter que fazer a transformação. Né? Um gás já está na temperatura de 20 graus Celsius e tem sua temperatura aumentada em 55 graus Celsius. Ele aumentou, logo ele chegou em 75. Sabendo que uma transformação isobárica, qual o volume final a partir do volume de 2,5 litros. Então nós temos de novo a nossa fórmula, de novo nós vamos cortar a pressão, né, para chegar na nossa fórmula. A gente poderia saber as 4, lei de Charles, lei de Boyle, lei de Gay-Lussac, mas eu posso simplesmente pegar a primeira e ir cortando aquilo que eu não necessito. Tá? Às vezes é citado a segunda lei de Charles, mas é difícil ali ele não falar que é uma transformação do tipo isobárica, isocórica, isométrica, isovolumétrica ou isotérmica. Tá? Então vamos fazer a nossa transformação, né? Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius mais 273. Nós temos que 20 graus Celsius equivale a 293 Kelvin e 75 graus Celsius equivale a 348 Kelvin. Substituindo os valores, né? Nós vamos ter que um volume vai ser igual a 2,96 litros. Só isso.
tá, gente? Dificuldade talvez aqui transformar, lembrando que a fórmula sempre vai estar disponível para vocês, não é o objetivo para vocês agora essa transformação aqui de unidades, tá? Mas claro que numa forma geral tem que saber. Lembrando que isso pode ser ali no final de um problema lá, digamos, de vestibular ou de Enem, tu faz todas as contas em Kelvin e ele te dá o valor em Kelvin e no final ele dá as respostas em graus Celsius. Então tem que fazer a transformação, né? Ou ele inicia com os valores em Fahrenheit, tem que transformar para Kelvin para fazer a resposta, para calcular, e no final ainda a resposta está em graus Celsius. Então várias transformações ali, tu vai lembrar da fórmula, não vai adiantar nada, né, gente? Então essa cultura geral que interage entre várias disciplinas é bem interessante. E lembrando aquilo que eu sempre digo, né? Ou estou sempre dizendo ultimamente. A gente começa a resolução de problemas com português e quando é um problema nesse caso aqui, a gente acaba terminando com matemática, né? Então interpretação e matemática eu vou usar praticamente sempre. Próximo problema, né, o 4, é uma questão teórica também. A gente está dobrando a pressão de um sistema isotérmico, temperatura constante, e a pergunta é o que acontece com o volume. Vejam que é isotérmico, eu não tenho a temperatura, então a fórmula que eu vou usar é P1V1 P2V2, né? Agora ele vai ser inversamente proporcional. O que significa isso? Significa que aumenta um, diminui o outro. Imagina que a pressão, como sendo, por exemplo, 2, o volume sendo 2. 2 vezes 2, 4. Se a pressão dobrou 4, a única coisa para ser 4 novamente a resposta, se manter isso como uma igualdade, o V tem que ser 1. Então, se aumenta a pressão, o volume tem que diminuir para manter a mesma resposta, porque isso aqui é uma igualdade, né? Ou seja, então aumenta um, diminui o outro, diminui uma, aumenta a outra, né? Deixa eu ver se eu escrevi correto ali. Quando uma aumenta, a outra diminui, quando uma diminui, a outra aumenta. É exatamente isso, tá? Então, pressão dobra, a temperatura diminui. Na verdade, ela divide pela metade, né? Nós vimos aqui, né? Então, existe uma certa proporção quanto a isso. Aumentando um, diminui o outro. Questão 5, nós voltamos aos nossos cálculos, né? Nós temos uma tabela e nós vamos aplicar a lei geral dos gases na totalidade dela. Eu quero o valor de V1 aqui e todos os valores mudam. Ela não é nem isotérmica, nem isocórica, nem isobárica. Ela simplesmente vou aplicar a fórmula normal. Eu vou substituir os valores. Não tem que transformar de Celsius para Kelvin ou de Fahrenheit para Kelvin. Fahrenheit não se preocupe que a gente não vai usar. Nós não vamos usar, tá? Mas eu não preciso transformar. Então é a aplicação, substituição direta dos valores para encontrar o meu V1. Nosso V1. Uma ressalva aqui, tá, gente, do uso da calculadora. Tá? Se alguém precisar, por favor, gente, tá? Eu faço vídeo também, o uso da calculadora, como é que a gente faz ali, onde é que aperta, tá? O ideal é fazer com parênteses. Abre um parênteses aqui, 1,9 vezes 4,4 vezes 300, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 330 vezes 2, fecha parênteses, igual. Ou então, se eu for fazer direto na calculadora, 1,9 vezes 4,4 vezes 300 dividido por 330 dividido por 2. Se eu colocar dividido por 330 vezes 2, ele não vai entender assim. A calculadora entende que o vezes 2 é aqui, ó. E aí, em lugar dela dividir por 2, ela vai pegar o valor dessa parte aqui, desses quatro valores, e vai multiplicar por 2. Tu vai ter um valor que vai ser 4 vezes maior que a resposta. E aí, se alguém está mal intencionado, tipo o rapaz pobre lá do Santo André, que às vezes faz minhas provas e tem feito, né, ele acaba colocando essa questão ali como alternativa na prova. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Seguindo, então, né, V1 então vai ser igual a 3,8 litros, tá? Se alguém está preocupado, galera, com o rapaz pobre lá do Santo André, tá? Ele não está desempregado, ele não está fazendo prova, mas ele faz as minhas apresentações aqui. Então podem ficar tranquilos, tá? Que ele está montando os meus PowerPoint aqui para ganhar a comida dele. Seguindo então, galera, tá a questão 6.
né, nós temos... isso aqui é bem interessante. Isso é um fato, tá? Não é brincadeira. A cada 10 metros que a gente mergulha, a pressão aumenta 1 atm. Então, por isso que mergulhos não profissionais evitam de baixar de 10 metros. Então, o que vai querer, né? Procurar tesouro. Então, a cada 10... Isso já começa a ficar perigoso na subida ali. É bom subir devagarinho para ir descomprimindo o pulmão e tudo mais. Então, a pergunta é a seguinte. Eu tenho um balão, que eu estou brincando com ele na beira do mar, e eu mergulhei com ele a 2 metros de profundidade. Como é que fica o volume dele nesta profundidade? Tá? Então vamos pegar a nossa boa e velha fórmula, né? Eu tenho uma temperatura constante, estou supondo que o mar não vai variar a temperatura, tem pequena ali, mas não é o caso, é praticamente desconsiderável, tá? E eu vou ver o que ele vai mudar de pressão. Então a cada 10 metros é 1 atm, 2 metros vai ser o equivalente a 0,2 atm, mais 1 atm, que é a minha atmosfera. Então eu vou ter o que aqui? A minha pressão nesses 2 metros vai ser de 1,2 atm. Substituímos os valores, né? Lembrando aqui que é inversamente proporcional. Para manter o 6, eu vou ter que ter um valor aqui menor do que o 6. Então, aumenta a pressão, meu volume diminui. A gente saiu de questão agora há pouco, era sobre isso. O volume do meu balão diminui 1 litro, gente. Tá, então... simplesmente mergulhando um balão de 6 litros, um balão relativamente grande, né, para o nosso padrão, mas um balão ele vai ter uma queda de 1 litro, dá para sentir bastante ali que ele diminuiu. Então, seguindo questão 7. Questão 7, nós temos 2 temperaturas em graus Celsius, vou transformar, né, é uma transformação isométrica, lembrando, isométrica, isocórica, isovolumétrica. Os 3 são sinônimos. Isométrica, vou tirar o volume. Faço a transformação do Kelvin para o Kelvin, né? 298,403 Kelvin. Substituo na fórmula. E vou ter uma pressão de 1,48 atm. Observe bem aqui, gente, que de 25 graus Celsius para 130 graus Celsius, eu vou aumentar 50, 75, 100 vezes, 125. Ele aumentou mais do que 5 vezes. Se eu uso o valor em Celsius, esse valor aqui seria mais do que 5,5 atm. Então, mesmo o Celsius sendo a mesma proporção, ali, digamos, de aumento do Kelvin, né, equivalente, aumenta 1 grau Celsius equivale a aumentar 1 Kelvin. Mas é que não é a mesma coisa, porque eu estou dividindo pelo valor. Tá? Então vejam que para eu dobrar aqui para 50 graus Celsius, já teria dobrado. Para eu dobrar aqui, eu vou ter que chegar em 596 Kelvin. É um valor bem alto, né? Então aumentou bastante aqui, ó, mas não foi nem o suficiente para dobrar a temperatura. Tá? Por isso que de 1,1 ele aumentou para 1,48. Então a importância de transformar. Tá? Se eu não tivesse transformado, o valor ia ser absurdamente alto. Questão 8, nós começamos a trabalhar com a equação geral dos gases. Isso nos interessa muito porque é o conceito de mol, tá, gente? Então nós temos aqui o acetileno, que é o etino, né? O acetileno, ele é usado, um dos gases que pode ser utilizado é obtido a partir do carbureto, coloca água no carbureto, e ele é usado muitas vezes para amadurecer frutas, né? A própria fruta ela acaba liberando um pouco de acetileno se tu deixar ela no recipiente fechado. E aí ela mesma, entre aspas, se amadurece. Por exemplo, bem abrindo um leque aqui, se eu deixar uma banana fechada dentro do saquinho, ela mesma libera o acetileno e ela mesma se amadurece. Enquanto que se eu tirar ela do saquinho plástico, e às vezes eu compro direto lá no mercado, ou seja lá onde for, na fruteira, né, e vem ali, ela não vai amadurecer tão rápido porque ela libera e aquilo ali acaba se espalhando para o meio, tá, gente? Então por isso é importante, eu quero que amadureça, eu deixo no saquinho fechado e esse é o gás que libera. O acetileno também é usado em solda de oxiacetileno.
Bom, mas vamos lá agora, que o que nos interessa aqui é o volume do nosso recipiente. Então aqui nós temos a nossa fórmula, nós temos uma temperatura em 80 graus Celsius e nós temos o nosso acetileno. Então nós vamos primeiro calcular a massa molar dele, já que tem o N, né? Vamos começar calculando a nossa massa molar. Nós temos 2 vezes 2, 1 vezes 2, blá, 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 26 gramas por mol. 26 gramas 1 mol, 2.600 gramas. Vejam aqui, ó, se eu colocar 2,6, eu vou ter 0,1 mol. E a resposta disso aqui, gente, é 100 mol. Então eu vou ter uma diferença de 1000 vezes menor. Eu vou trabalhar com um valor 1000 vezes menor. Vou ter um resultado 1000 vezes diferente. Tá? Eu vou transformar o 80 graus Celsius para Kelvin, e aí é só aplicar na fórmula, né? Substituir os valores aqui direto. Eu gosto de colocar a fórmula e substituir os valores, vejo o que eu preciso transformar, o que eu tenho aqui, né? E aí aplico. Uma curiosidade do 0,082, eu falei que era uma constante, né, gente? Esse valor se obtém substituindo aqui, ó, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Pressão 1 atm, volume molar 22,4 litros, N é 1 mol para 22,4 litros, e a temperatura normal é 273 Kelvin, que é o 0 graus Celsius. Quando eu divido, na verdade vai ser 1 vezes 22,4 dividido por 1 vezes 273. Se eu pegar simplesmente 22,4 e dividir por 273, eu vou obter o 0,082. A minha constante, eu falei que essa era a constante que nós iríamos utilizar, mas haviam outras, né? A minha constante, ela vai dizer inclusive as unidades que eu estou usando. Se eu estou usando ATM, se eu estou usando Pascal na pressão. Agora, temperatura, se eu estou usando metro cúbico no volume. Agora, temperatura tem que ser Kelvin. A temperatura é Kelvin e o N é mol. Tá? Não tem como trocar. Seguindo então ali, nós temos o nosso volume de 57,89 litros. Adiante, né? Questão 9, também aplicação da equação geral dos gases. Eu tenho um cilindro e estou dando a pressão, estou dando o volume, e eu quero saber a massa de gás hélio que pode ser armazenado no interior. Novamente, nossa fórmula, né? Vamos transformar graus Celsius para Kelvin. Nós temos 373 Kelvin. E a massa do gás hélio, tá? Eu vou utilizar mais um final. Para quem não lembra, são 4 gramas por mol. Nessa altura o problema já teria dado, tá? Mas como vocês têm tabela ali, acho que eu passei lá nas outras questões, eu me preocupei muito com 4 gramas por mol, tá? Então vamos isolar o N. Lembrando aqui de novo, né, 150 vezes 100, esse valor aqui eu faço 150 vezes 100 dividido por, abre parênteses, 0,082 vezes 373, fecha parênteses, igual, ou 150 vezes 100 dividido por esse, senão vou ter um valor totalmente absurdo. 490,42 mol, só que eu não quero isso. Eu quero massa. Então agora sim nós vamos para o hélio. Hélio são 4 gramas por mol. 4 gramas então é 1 mol. X gramas, 490,42. Eu vou multiplicar. E vou ter a massa um pouquinho menor que 2 kg. Tá? Então se fosse por aproximação, quanto é possível? 2 kg, 20 kg. E é bem provável que alguém seja uma resposta assim, tipo 0,2 kg, 2 kg, 20 kg, 200 kg. Tá? Seria uma questão assim, aproximadamente. E aí, nesse caso, aproximadamente 2 kg de gás hélio, que é possível esse cilindro suportar. Seguindo para a nossa última questão, então, questão 10. Nós temos gás carbônico guardado em êmbolo. Êmbolo, quando a gente pensa em êmbolo, pensem num pistão do carro, pensem numa seringa de injeção, aquilo ali é um êmbolo, tá? Então nós temos uma determinada massa, novamente a aplicação da nossa fórmula, né? Vamos transformar então 924 gramas de gás carbônico em mol, 44 gramas por mol.
924, 21 mol. Vamos transformar agora o 27 graus Celsius, vai dar 300 Kelvin, isso eu tinha comentado lá no início, né? 300 Kelvin é meio um valor para dar uma arredondada, mas no final não adianta nada porque o R detou nos cálculos. Substituímos os valores, nós já temos uma pressão de 5 atm, volume é o que eu quero calcular o volume desse recipiente, para ele suportar 21 mol a 300 Kelvin. Isolo o volume, aqui não vai ter problema de aplicação matemática, e o meu volume desse recipiente, 103,32 litros, tá, gente? Então, por favor, né, deixe nos comentários, falando sério, galera, pode deixar nos comentários aqui do vídeo mesmo, né, se precisa, os comentários vêm para mim por e-mail, então não preciso nem acessar lá, né, eu recebo comentários ali. Se precisa, duas coisas, um vídeo sobre notação científica, aquela como utilizar a potência de base 10, e um vídeo sobre a aplicação desses valores de calculadora que a gente está usando, tá? Como usar a calculadora científica. Então, gente, tá? Por favor, respondam essas questões quem assistiu o vídeo. E qualquer dúvida também, né? prof.ari.ilha@gmail.com. Tá, então, não vai haver avaliação na quarta-feira, mas isso a gente conversa melhor no nosso próximo meeting, tá, gente? Feito, galera, qualquer dúvida, então fico à disposição. Um abração aí, saudade de vocês e fui!